A gente vai falar hoje sobre um código vermelho, sobre um gigante da tecnologia num momento, assim, decisivo, e sobre o CEO que tem a missão de atravessar essa tempestade. Parece até óbvio, né? Por mais de 20 anos, o Google simplesmente era a internet. A porta de entrada para tudo que a gente fazia online. Pois é, mas é aí que a história começa a mudar. Pela primeira vez em décadas, esse domínio do Google está sendo questionado. A grande pergunta é, como uma empresa desse tamanho reage a isso? E essa porta nova, bom, ela tem um nome que todo mundo já conhece, ChatGPT. A chegada dele não foi só mais um lançamento, sabe? Foi tipo um terremoto que sacudiu as bases da indústria de tecnologia. Lá dentro do Google, a reação foi imediata. E a expressão código vermelho não é nenhum exagero, não. Ela sinaliza uma crise de verdade, daquelas que exigem uma resposta de todo mundo na empresa, e isso deu início a uma corrida por inteligência artificial que a gente não via há muito tempo. E bem no meio dessa confusão toda está o CEO do Google, Sundar Pichai. E olha, enquanto o mundo parecia entrar em pânico, ele adotou uma postura diferente, focada não na correria do momento, mas num jogo de longo prazo. Mas esse foco do Pichai em IA não é de agora. Ele declarou o Google uma empresa IA primeiro lá em 2016, anos antes de todo mundo começar a falar de ChatGPT, ou seja, ele já vinha se preparando para esse momento. E para a gente entender essa calma toda do Pichai, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para as origens dele. Crescendo na Índia, ele viu na prática como a tecnologia podia mudar a vida das pessoas. Cada novidade, um telefone, uma TV, até uma bicicleta com marcha, era uma transformação real. E essa frase dele resume tudo, né? A confiança que ele tem no poder da tecnologia não é só um discurso, é algo pessoal, que molda o jeito que ele lidera a empresa. E aí a gente chega numa aparente contradição. O mundo da tecnologia ama a velocidade, aquela ideia de se mover rápido e quebrar as coisas. Mas o Pichai, ele é visto como um líder cauteloso. Então como é que isso funciona? É que o método dele é outro. Em vez de fazer um monte de apostas pequenas e arriscadas, ele prefere construir um consenso, um alinhamento geral em torno de poucas decisões, mas que são gigantes. É uma aposta na estabilidade e no impacto, mesmo que para isso ele tenha que abrir mão daquela velocidade frenética do Vale do Silício. Claro, esse jeito de liderar tem seus críticos. Muita gente diz que por causa desse foco no consenso, falta ao Google uma única voz visionária, sabe? Como a gente vê em outros gigantes da tecnologia. E essa crítica fica ainda mais forte quando a gente pensa na maior ameaça de todas. O modelo de negócio do Google foi construído em cima de links e dos anúncios que aparecem com eles. O que acontece quando a IA simplesmente dá a resposta pronta? O Pichai tem uma defesa bem clara para isso. Ele acredita que as pessoas sempre vão querer opções, que os links não vão simplesmente sumir. Para ele, mesmo que a IA dê uma resposta direta, a necessidade de explorar fontes, de ver outras escolhas, inclusive as comerciais, vai continuar. E o modelo do Google pode se adaptar a isso. Só que, claro, implementar IA na escala do Google não é nada fácil. E essa transição para esse novo Google teve não só avanços, mas também uns erros bem visíveis, que vêm com a responsabilidade de servir bilhões de pessoas. O caso mais famoso foi o das imagens do Gemini. A intenção era boa, mostrar diversidade quando alguém fizesse uma busca genérica. O problema é que o sistema exagerou e aplicou essa lógica em contextos históricos, onde não fazia sentido nenhum, criando imagens que eram, simplesmente erradas. O Pichai foi direto ao ponto. Ele admitiu o erro, chamou de boas intenções que deram errado, assumiu a responsabilidade e garantiu que a empresa está trabalhando para que isso não aconteça de novo. E não se trata só de um erro. Ele está reestruturando a empresa para esse novo momento. Isso significa equilibrar a cultura de debate do Google com ações mais firmes contra protestos internos, focar todo mundo nas prioridades de IA e simplificar a gestão para aí sim ganhar mais velocidade. Certo. Então, e agora? O que vem depois desse pânico inicial do código vermelho? Bom, a corrida pela IA está só começando e a disputa está ficando cada vez mais acirrada. O Google não está sozinho nessa, longe disso. A Microsoft, com o apoio pesado que dá para a OpenAI, voltou a ser uma rival de peso. E além dela, tem uma onda de empresas novas com muito dinheiro entrando no jogo. A competição é real. E a resposta do Pichai para essa competição é muito interessante. Ele diz que o pior erro seria reagir ao barulho e tentar dançar a música de outra pessoa. Em outras palavras, o Google precisa seguir a própria estratégia, sem se distrair. O grande prêmio nessa corrida toda é algo chamado Inteligência Artificial Geral, ou AGI. É uma IA
tão potente que conseguiria fazer a maioria dos trabalhos tão bem quanto um ser humano. E o Pichai garante que o Google está focado em avançar na direção da AGI, mas de forma responsável. E para dar uma ideia da velocidade dessa mudança, o Pichai estima que o poder dos computadores pode aumentar 100 mil vezes em poucos anos. É um número que é até difícil de imaginar o que significa na prática. A esperança dele é que daqui a um tempo, quando a gente olhar para trás, toda essa tecnologia de IA que parece incrível hoje vai parecer um brinquedo de criança. E isso, para ele, seria o maior sinal de sucesso. E a gente termina com a pergunta que, no fundo, assombra todo o gigante da tecnologia. No mundo que muda tão, mas tão rápido, a maior preocupação talvez não seja nem a concorrência, mas sim se tornar irrelevante. A pergunta sobre se tornar um dinossauro é o que move essa corrida sem fim por inovação.